Bom, pessoal, quase 3 meses que eu não gravo vídeo, né? Não posto nada. E o Brasil aí passou por uma fase aí que a gente teve uma amostra, né, com a greve dos caminhoneiros, uma amostra do que é o colapso do sistema, né? Isso porque os caminhoneiros simplesmente cruzaram os braços por alguns dias, uma semana, pouco mais de uma semana, e depois agora a coisa está começando a normalizar, né? Apesar de que eu sou intervencionista, né? Vocês veem aí que eu era contra o impeachment da Dilma, porque eu defendia a intervenção militar, né? Porque eu sabia que não ia adiantar nada tirar a Dilma e deixar o resto dessa corja política aí continuar o mesmo sistema aí, tudo do mesmo jeito que estava antes, né? E quem vê aí os meus vídeos na época defendendo intervenção militar, né? Eu até anos atrás, né, eu defendi, era a favor do impeachment, era melhor o impeachment do que nada, né? E no fundo eu sabia que não ia ter intervenção militar, porque quando é daquele jeito, a hora que a coisa começa a pegar fogo, eles vão e joga alguém na fogueira, né? Joga como é que é o nome da palavra lá? Boi de piranha, né? Sacrifica alguns políticos lá e o povo dá uma sossegada, né? No caso, fizeram o impeachment da Dilma, o Lula foi preso, mas alguns lá dos caciques, né, poderosos da política brasileira ligados ao PT foram presos, o PT foi sacrificado, mas o sistema continua o mesmo, né? Como a gente vê mostrar no filme Tropa de Elite 2, né? Então, eles sacrificam alguns membros do esquema para salvar o esquema, né? Para salvar o sistema. E no fundo eu sabia que a intervenção militar dificilmente ia acontecer, né? Assim como agora começa a pressão pela intervenção militar, eles respondem com a renúncia ou qualquer coisa lá, dá um jeito de tirar o Temer do governo, aí o povo sossega de novo e a coisa continua assim. E essa elite globalista continua dominando o Brasil, né? Até o povo acordar antes que seja tarde demais, né? E é para isso que eu tô na internet, né? Mas enfim, eu não tô aqui para falar sobre esse assunto, né? Eu quero gravar um outro vídeo falando sobre esse assunto, mas eu tô, né, não costumo falar da minha vida pessoal, mas como eu toquei no assunto do processo e não foi só para me lamentar na internet, né? É para usar como exemplo, né? Um exemplo pessoal, né? Que eu senti na pele. E eu nunca tinha tido problemas com a justiça, né? Tanto que eu achava que estava sendo processado e agora que eu fui saber, né? Que eu tô aqui na terrinha, né? De volta, né? Aproveitando. E para resolver umas pendências aí, agora que eu tô sabendo melhor da situação, né, entendendo melhor, que na verdade eu nem cheguei a ser processado de fato, né, juridicamente falando, né, eu nem cheguei a ser processado, mas ainda tem umas pendências aí para resolver, né, e enfim, pessoal, eu lembro que uma vez alguém fez um comentário num vídeo meu de que eu falava sobre a maçonaria e aparentemente não sofria nenhum tipo de retaliação, não tinha nenhum problema, né? Pessoal, para começar, para a gente mexer com isso, você tem que ter bastante conhecimento, principalmente com relação à espiritualidade, né? Por exemplo, quando na Bíblia fala, né, para a gente orar e vigiar, né? E espiritualmente falando de uma maneira mais holística, né? Por exemplo, você tendo uma compreensão do campo astral, do plano astral, né? Da espiritualidade real, né? Porque o que está na Bíblia, o que as religiões ensinam aqui no Ocidente é alienação, né? É coisa para criança, né? Uma coisa muito infantil para criança, né? Porque eles não podem abafar totalmente a verdade, então eles dão uma pitadinha da verdade ali, mas coberta com muita alienação, né? E, por exemplo, para a gente mexer com certas coisas no plano astral,
a gente ter proteção, a gente tem que pedir essa proteção, a gente tem que estar aberto a essa proteção, né? Por exemplo, a gente sofre ataque astral, né? Mas tem uma coisa que chama o livre-arbítrio, né? Que é uma lei universal, né? E pelo livre-arbítrio, né? Entidades do plano astral, que são cosmoéticas, como diz o Valdo Vieira, né? Elas não podem interferir na nossa vida, porque isso é anticosmoético, né? Porque os problemas que a gente enfrenta na vida fazem parte da nossa evolução, as batalhas, os confrontos que a gente enfrenta, né? Então, a gente sofre ataques, né? De seres malignos, anticosmoéticos, né? Que não obedecem essas regras universais, né? Mas para a gente ser protegido, né? Para a gente ter a proteção dos seres cosmoéticos, né? A gente tem que pedir essa proteção, a gente tem que dar a permissão para que eles, mesmo que seja para nossa proteção, para nossa defesa, a gente tem que dar a permissão para que eles intercedam a nosso favor. A gente tem que pedir pela ação, pela proteção deles, né? Porque senão seria antiético eles interferirem na nossa vida, né? Mesmo que seja para ajudar a gente, né? Então é muito importante esse conhecimento do plano espiritual. E para mexer com esse tipo de coisa é importante esse conhecimento do plano espiritual, né? Não que eu seja lá um grande conhecedor, né? Mas eu recomendo aí os áudios do Saulo Calderon, escutar o Valdo Vieira, né? Eu tenho aprendido muita coisa, já aprendi muita coisa com eles, né? E inclusive com relação a esse processo, por exemplo, né? Eu fui processado, né? Infelizmente isso doeu muito, eu já esperava uma hora ou outra acabar recebendo o processo, né? Hoje em dia ser processado, para quem está nessa luta na internet, é motivo de orgulho, né? Porque a gente vê que esse pessoal aí da esquerda raramente tem problemas com a justiça, né? Pelo contrário, as leis estão aí para defender esse pessoal que é subversivo, né? Esse pessoal que é contra a naturalidade, né? A moralidade, né? As leis da natureza. Esse pessoal que, quando eu falo subversivo, não é contra essas leis, porque as nossas leis, o nosso sistema judiciário é corrupto, é subversivo, e subversão é corrupção. E eu senti isso na pele, né? Eu nunca tinha tido problemas com a justiça. Se for para tirar uma coisa positiva dessa experiência, foi porque eu senti na pele, né, o que é ter problema com a justiça, e a nossa justiça realmente é um inferno, né? E depois de meses aí de transtorno e de viver esse inferno, acabar sabendo que na verdade eu não cheguei nem a ser processado, e mesmo assim foram meses de tortura psicológica, né? Imagina o que é um verdadeiro assédio judicial, né? E como a gente vê tantos casos, né? Durante esses anos todos na real, né? Tantos homens que têm problemas aí com ex-mulheres ou com mulheres com quem eles tiveram algum caso, às vezes só fizeram sexo e tiveram um filho, e a gente vê esses homens sofrendo muito na mão de mulheres aí maldosas, né, que usam os filhos, né, contra esses homens, né, mulheres que às vezes engravidam, né, só para querer prender o cara, né, e no fim acaba sendo um inferno na vida dos dois, e principalmente na vida da criança, né, que acaba sofrendo desde pequena, né, vindo ao mundo aí por pais que vivem brigando e se odiando, né, em vez da criança ser criada aí num lar, né, no meio de amor, né, no meio de um casal que se ama. Tantas crianças hoje em dia crescem sem amor, né? sem estar no meio de um casal que se ama, né? Isso faz muita falta, e é um grande trauma na cabeça de tanta gente hoje em dia, né? E tudo isso por causa dessa subversão cultural e moral, né, que a gente tem hoje na nossa sociedade, em todos os níveis, né? E é sobre isso que eu venho falando esses anos todos no canal, né? E eu senti na pele o problema que é a nossa justiça, né? Porque esse meu caso, né, foi tão ridículo
que se fosse uma justiça natural, né, uma coisa mais da forma como eu acredito que seria justa, né, bastaria o delegado, por exemplo, essa garota porque eu me apaixonei, nessa mulher porque eu me apaixonei, ela fez o BO, acho que bastaria uma conversa, às vezes, com o delegado na delegacia, chamar a gente para conversar, para esclarecer a situação, que teria resolvido tudo ali mesmo, né, de maneira simples, prática, né. Eu acho um absurdo a coisa ter chegado na justiça, num fórum, né, e você vê uma coisa tão ridícula, tão estúpida, no fim nem chegou a ser um processo e deu mais de 80 páginas, né. E a gente vê a burocracia que né? Não é à toa que o nosso sistema judiciário não funciona, né? É um inferno burocrático. E assistam aí, eu pensei muito naquele filme Advogado do Diabo, né? Mas eu também não queria gravar um vídeo sobre esse assunto e já estou emendando um assunto no outro e enrolando demais, né? Enfim, eu só queria dar uma satisfação de por que eu fiquei esse tempo todo afastado, quase 3 meses sem gravar vídeo. Foi uma verdadeira tortura psicológica esse período. Tive depressão, né? Foi a pior depressão que eu tive aí nos últimos 10 anos, né? 10 anos atrás eu tive uma depressão profunda, né? Que foi o que mudou a minha vida e me trouxe para essa guerra virtual, né? E já faz 10 anos que eu tô nessa guerra e por isso que eu ando cansado disso tudo, né? Guerra virtual também tem um impacto, né? Um desgaste psicológico muito grande, né? E acho que eu tô sofrendo de estresse pós-traumático e é por isso que eu ando cansado disso tudo e com tanta coisa acontecendo, e eu em depressão e desanimado e cansado não ando gravando mais vídeos por isso, né? Apesar de finalmente, né, uma bandeira que eu venho lutando por ela há tanto tempo, né, que é da intervenção militar, finalmente tá ganhando corpo e empolgando tanta gente, né, hoje em dia. Mas ainda vou voltar e gravar vídeo falando sobre isso, né. Já enrolei demais e voltando àquele comentário, né, da pessoa que comentou que eu nunca sofri retaliação, né. Olha, pessoal, se vocês verem um exemplo, cientistas, por exemplo, uma coisa que a gente não relaciona tanto a ciência com essa guerra cultural, né? Mas pesquisem aí quantos cientistas em todas as áreas têm mortes suspeitas aí, são dezenas, centenas de cientistas que morrem de mortes suspeitas no mundo inteiro, né? Desde o inventor do motor diesel, se não me engano, Rudolf Diesel o nome dele, cientistas em todas as áreas são suicidados, né? Sofrem acidentes, balas perdidas, né? Latrocínios, morrem de tantas maneiras suspeitas, né? E a gente vê que a ciência hoje em dia é tão controlada pelas forças ocultas, né? A ciência hoje em dia, a gente não pode confiar em nada que seja científico, né? A ciência hoje está totalmente subversiva, o judiciário, tudo, nosso sistema todo está totalmente corrompido, né? A sociedade, né, ideologicamente está totalmente corrompida, né? O sistema judiciário, né? Quando eu falo que está corrompido, não digo corrupção de juízes corruptos. Corrupção não é só monetária, não é só dinheiro, pessoal. Quando a gente fala de corrupção, quando a moralidade está corrompida, isso é uma corrupção. Quando as coisas não são como deveriam ser, isso é uma corrupção. E por melhores que sejam juízes, policiais, militares, eles têm por obrigação cumprir as leis, seguir as leis. E as leis são subversivas hoje em dia. E eles têm que, por função, né, cumprir essas leis subversivas, né? E então as leis sendo subversivas, o nosso sistema judiciário é corrompido, é corrupto, porque as leis são corruptas, né? Enfim, pessoal, eu ando muito, vocês não fazem ideia, eu tô gravando esse vídeo agora porque eu tô bem, né? O pior já passou. Eu tava muito mal esses últimos meses aí, para vir gravar um vídeo, né?
mas agora acho que finalmente eu estou conseguindo começar a me levantar da lama, né? E o pior já passou, e começar a me levantar, né? E nesse caso, por exemplo, né? Assim como eu, essa mulher por quem eu me apaixonei também foi criada em igreja evangélica, né? E a igreja dela, assim como a minha, né, também é dessas que a gente vê falar que são fortemente, né, ligadas à maçonaria, né? E o que está por trás dessa ligação? Um dos fatores que eu desconfio seja a própria interpretação da Bíblia, né? Por exemplo, uma das coisas que pegou, né, que parece que ela tinha raiva de mim por ela ser feminista e por eu ser antifeminista, né, me ver como machista, né, e por eu acreditar em espiritualidade, né, por eu não ser alienado pela religião, né, essas religiões ligadas, né, dominadas por forças ocultas, né, religiões que só servem para alienar e manipular as pessoas, religiões, essas igrejas nossas todas ligadas à maçonaria, né, e os evangélicos né, não gostam da maçonaria, a grande maioria, e não tem essa consciência dessas ligações dessas igrejas evangélicas com a maçonaria, né? O que é muito suspeito, né? E a gente vê na Bíblia, né, que o próprio Jesus falou sobre reencarnação, sobre vida em outros planetas, sobre alienígenas, né, que o próprio Jesus se declarou um alienígena quando ele disse que o reino dele não era desse mundo, né? Se o reino dele não é desse mundo, é de outro mundo, outro mundo é o significado literal de alienígena, né? Então, o próprio Jesus se declarou um alienígena, né? E quando a gente fala sobre alienígenas, esse pessoal alienado pela religião, para eles tudo que é alienígena são demônios, né? E o próprio Jesus se declarou um alienígena, né? Enfim, pessoal, eu me arrependo de muita coisa que eu não falei durante esses anos aqui no canal, né? Com medo de machucar muita gente, principalmente mulheres, né? E de botar o dedo em certas feridas, né? Mas hoje eu me arrependo porque, quem sabe, se eu tivesse divulgado certas coisas, essa mulher mesmo, talvez se tivesse chegado nela há mais tempo, né, e ela não tivesse sido alienada por todas essas influências pelo feminismo, né, e quando eu conheci ela, talvez ela não fosse tão alienada, né, então eu me arrependo de não ter tocado em certas feridas, né, e inclusive ela ter sido manipulada, né, e influenciada, né, até que ponto eu não sei, como eu comentei em um dos vídeos, né, que eu não escapei ileso, né, de atacar as forças ocultas, né, porque uma pessoa que esteve envolvida, né, intimamente com esse processo é ligada com uma dessas organizações que eu mencionei naquele vídeo que eu gravei, falando, né, sobre os sinais maçônicos nas cidades, né, sobre obeliscos, né, sinais da maçonaria, né, da elite globalista, de todas essas sociedades secretas controladas pela elite globalista, né. E eu posso dizer isso, apesar de eu não saber qual a relação, né, dessa pessoa com uma desses organismos, dessas organizações, né? Mas eu vi essa pessoa literalmente vestindo a camisa, né, de uma dessas organizações que eu mencionei naquele vídeo, né? E essa pessoa era muito próxima, estava muito próxima dessa mulher por quem eu me apaixonei, né? E até que eu não sei, né, até que quanta minhoca ela enfiou na cabeça dela, o quanto ela influenciou a cabeça dela para ter raiva de mim. Mas eu sei muito bem que tem muita gente que pertence a essas organizações que tem muita raiva de mim pelo que eu falei no vídeo, simplesmente por mencionar que essas organizações são relacionadas à maçonaria, né? Sendo que a própria maçonaria, tem aquele deputado Cabo Daciolo, né, falou da maçonaria, né, ano passado, não sei, e a própria maçonaria mencionou a relação com o Rotary Club e o Lions Club, né? E enfim, pessoal, é isso. E infelizmente eu sofri sim consequências, e sofri muito, vocês não fazem ideia, por enfrentar essas forças ocultas, né? Então
É isso, né? Só para dar uma satisfação e dizer que eu tô de volta. Até a próxima. Bom, esse vídeo eu enrolei demais, né? Mas era mais um vídeo para dar uma satisfação para o pessoal que me acompanha aí, que não liga para assistir esses vídeos que eu enrolo demais e falo demais, né? Para quem não viu o vídeo que eu me refiro, que eu gravei há uns anos atrás, falando sobre o título do vídeo é Sinais Maçônicos nas Cidades, eu vou deixar o link aí embaixo, né? E tem tudo a ver com tudo, né? Essas forças ocultas estão em tudo, dominam a política, a religião, a saúde, o judiciário, dominam tudo, né? Dominam todo o sistema, é controlado pelas forças ocultas. E quando eu falo isso, pessoal, eu não estou pregando ódio contra os maçons, não. Pelo contrário, a maioria dos maçons, tem muitos aí que vêm comentar nos meus vídeos falando que, olha, eles são boas pessoas, que eles nunca viram isso dentro da maçonaria. Não viram mesmo. A imensa maioria dos maçons é massa de manobra, são idiotas úteis. Isso está escrito nos próprios livros lá dos grandes papas da maçonaria, né, dos líderes de livros aí da maçonaria. Eles são usados, né? A maioria dos maçons entram por interesse próprio, sabendo que eles vão ter benefícios, vantagens pessoais entrando ali. Nada contra isso, né? Desde que você não faça mal para outras pessoas, né? Você tem que procurar o melhor para você e, como homem, o melhor para você e para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, né? Então, se tem alguma vantagem ali, o problema não é esse, né? O problema é que tudo tem um preço, né? E quando eles entram na maçonaria, é como você entrar num restaurante você entrar num restaurante e ir pedindo e ir comendo sem olhar o preço no cardápio, né? E a hora que chega a conta você toma um susto, né? Assim acontece com a grande maioria dos maçons, que entram ali sabendo que eles vão ter algumas vantagens ali, mas o dia que chega a conta eles tomam um susto, né? Porque muitas vezes a conta é muito salgada e quando eles descobrem isso é tarde demais. Não que sejam más pessoas, mas são usados e manipulados. E quando eu falo sobre a maçonaria aqui, a minha esperança é que muitos maçons também acordem para a realidade. E procure aí na internet os livros do Albert Pike e do outro cara lá, que agora eu não lembro o nome, né? Mas enfim, livros secretos da maçonaria que hoje se acha na internet, né? Livros de séculos atrás, né? E, enfim, pessoal, busque conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente vai começar a derrotar o sistema o dia que esses maçons alienados começarem a acordar e sair da maçonaria e começar a falar muitas verdades. Eu falo aqui muita coisa que eu de fora desconfio e coisas que a gente percebe, né? Mas quem está lá dentro sabe muito mais, entende muito mais, né, como é que a coisa funciona. E assim como a gente derrotou o PT, quando ex-petistas, como eu fui petista por 10 anos, começaram a enxergar a realidade, cair na real e ver que o PT não prestava, e começaram a falar contra o PT na língua que os petistas entendiam, a gente vai derrotar o sistema o dia que os maçons de bem começarem a cair na real e abandonar e falar a verdade. Então, eu senti na pele, né? Sofri muito, vocês não fazem ideia. Foi muito duro esses últimos meses. Eu até queria gravar, queria ter gravado mais vídeos, queria ter gravado vídeo aí na greve dos caminhoneiros. Meu avô era caminhoneiro, né? Eu tenho carta para dirigir caminhão, até tenho vontade uma hora de arrumar um caminhão. Ele era fã de Fenemê, né? Mas eu vou ver se eu ainda gravo um vídeo falando sobre essa situação toda, que ainda não acabou, né? Tomara, espero que não tenha acabado ainda, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade que desde que começou as manifestações contra o PT, contra a Dilma, aquelas de 2013, depois do impeachment da Dilma, a coisa tinha esfriado, e agora com essa greve é hora da gente aproveitar e retomar
o movimento pela intervenção militar. Não que isso vá fazer milagre, vou deixar outro vídeo aí na descrição, militares maçons, traidores da pátria, né? Onde eu explico melhor a situação, e apesar de eu falar muito sobre intervenção militar, eu também falo os problemas que impedem a intervenção militar, por que ainda não aconteceu uma intervenção militar e por que a intervenção militar também não vai ser uma solução mágica que vai resolver todos os problemas e vai libertar a gente do sistema, porque as forças armadas também são controladas pelas forças ocultas, né? E eu explico isso melhor nesse vídeo, militares maçons traidores da pátria, né? Que as forças armadas, o exército, é uma organização que deveria ser nacionalista, né? E a maçonaria é uma organização internacional globalista, controlada pela elite globalista, que é subversiva aos interesses nacionais. Então, maçons, idiotas úteis, eu falo isso como amigo das boas pessoas que fazem parte dessa organização, né? Assim como a gente não deve ter ódio do pecador e sim do pecado, e eu falo pelo bem de vocês, como diz também aquele vídeo do russo lá que desertou da KGB, marxistas, os idiotas úteis, que eu vou deixar aí embaixo também, maçons, os idiotas úteis, são usados como massa de manobra. E por que se diz que muitos maçons são assassinados, que não se pode, tem essa lenda que é mais ou menos, né, que não se pode abandonar a maçonaria, né, porque senão é queima de arquivo, né, muitos são assassinados. Os de grau mais baixo não sabem de nada, então não tem tanto problema, né? Mas os de grau mais alto, se abandonam a maçonaria, aí estão enrolados, né? Mas enfim, pessoal, para a gente vencer as forças ocultas, a gente tem que despertar os maçons que são boas pessoas a cair na real e abandonar isso aí antes que vocês comecem a pagar um preço muito alto, que o dia que chegar a conta vai ser tarde demais, né? E a gente vê muitos maçons aí pagando caro, mas quando a conta chega, já foi, né? Aí não tem mais jeito. Então, busque conhecimento. E as mulheres também, que durante esses 10 anos eu tive dó de meter a real e botar o dedo na ferida, eu sofri na pele de novo. E agora eu não vou ter mais dó, mas agora eu vou mudar um pouco o estilo do canal. Agora eu vou meter o dedo na ferida e procurar ser mais direto, e espero que esse tenha sido um dos últimos vídeos muito longos, né, do canal. Procurar gravar vídeos mais específicos, mais focados, mais curtos, e quem sabe fazer umas lives, umas transmissões ao vivo. Então é isso. E tô de volta, fui abatido, mas não fui derrotado. Passei muita raiva, né? E assim como há 10 anos atrás a depressão profunda que eu tive foi o que me trouxe para essa luta, agora eu tô de volta revigorado, com ainda mais força, porque eu já estava muito cansado dessa guerra toda, dessa luta, mas agora tô de volta, né? Sofri muito, mas fazer o que, né? Às vezes isso fortalece a gente. Muitas vezes, né, situações, coisas mal entendidas, né, acabam separando as pessoas, e o feminismo existe para isso, né, para enfiar lixo na cabeça das mulheres e deixar as mulheres ainda mais confusas e alienadas, e destruir o relacionamento entre homens e mulheres, né? A gente tem que destruir a praga do feminismo e todas essas subversões que estão destruindo os relacionamentos e a nossa sociedade, né? Enfim, antes que seja tarde, né? Estamos de volta. A gente teve aí uma amostra do Apocalipse, né? E tá na hora da gente acordar, né, pessoal?
Tá na hora de acordar porque a hora tá chegando. A transição planetária não é mole.